Estamos de volta no Hora da Verdade, entrevistando com você o vice-prefeito Nizar El-Khatib. E a minha pergunta do bloco anterior, se existem vários PTs ou dois PTs, se o PT da década de 70, 80 é diferente do PT na atualidade. Eu diria o seguinte, uma criança quando nasce, ela é diferente do que um adulto que já se formou, fez faculdade, não é? Então o PT é assim, ele nasceu de uma forma... Mas você acha, por exemplo, uma criança, só para aproveitar a tua analogia, uma criança, ela forma e tal, e ela tem seus valores, tem seus princípios. Lógico. E tal. Então, quando as pessoas fazem uma crítica ao PT, mais dura às vezes, é dizer que o PT abdicou de alguns valores que faziam parte da história. Né? Não é verdade. Não é verdade, porque os nossos princípios continuam firmes. Porque você vê, a questão do PT, que eu falei para você, fraternidade e igualdade, hoje nós conseguimos, depois da eleição do presidente Lula, colocar na prática. Né? Nós transformamos o Brasil, o país que ele vivia endividado, que mais de 50 milhões abaixo do nível de pobreza, né? E isso foi colocado na prática. Hoje as pessoas podem comer, hoje as pessoas podem estudar, hoje as pessoas podem ter sua casa própria e o mundo inteiro está elogiando o Brasil. Né? Então você vê que o PT, ele não só, ele é diferente, porque ele é melhor. Né? Ele é bem melhor porque ele conseguiu colocar na prática toda a sua filosofia. Né? Inclusive, até por sinal, eu tenho aqui uma pesquisa, né, que morar no Brasil é um sonho internacional. É uma pesquisa mundial, né? Depois eu vou deixar até com você, que o mundo inteiro vê o Brasil como um país importante de desenvolvimento, um país de pessoas alegres, de pessoas hospitaleiras e um país bom para se morar. Antigamente não era assim, William. Eu falei para você agora aqui, quando a gente estava conversando, que eu viajei bastante e eu perguntava, né, para os atletas, né? Eu perguntava para os atletas e para os amigos que eu encontrava em outros países, vamos para o Brasil, né? Pode ficar na minha casa. E naquela época eles diziam, não, o Brasil ele tem três coisas que sempre diziam em qualquer lugar, era unânime, pode ter certeza. Que o Brasil é bom de futebol, eles diziam, que o Brasil era muito pobre e tinha perigo de vir aqui, e que tinha a questão da mulher, do carnaval, né? E eu ficava triste por essa exploração, né, da mulher e tudo, mas isso era unânime durante muitos anos, sabe? Então eu ficava assim um pouco triste, porque a gente sempre foi muito crítico, querendo que o nosso país melhorasse, né? Hoje, a ideia é completamente diferente. Eu tenho ido ainda, viajado, você fala com qualquer pessoa na Espanha, na Itália, no Oriente Médio, aonde você vai, as pessoas dizem, nossa, esse país é um país onde vão ter os grandes eventos, é um país do futuro, é um país já do presente, onde tem investimentos, né? Um país bonito. Então, as informações são realmente de nos alegrar bastante. Tanto é que tem essa pesquisa internacional aí, né, que comprova isso. Então, eu diria, só para concluir a sua pergunta, hoje o PT ele é mais forte e conseguiu colocar em prática toda a sua filosofia e o povo brasileiro ele é bem feliz por isso. Agora, você como esportista, já a gente vai citar um pouquinho esse lado que a gente não falou muito, e aí é um lado bastante conhecido, pelo menos pelos esportistas de Poços de Caldas, notadamente aqueles que gostam de maratona, ou, né, gostam de correr principalmente. Mas você é a favor da Copa do Mundo no Brasil? Como é que você enxerga? Você diz que o Brasil é um país que recebe. Você acha que nós vamos estar preparados para receber todo esse contingente internacional, com todas as nossas infraestruturas aí que estão dizendo, ó, se o estádio não está pronto, não sei o que, não está bom. Como é que você enxerga esse aspecto da Copa do Mundo no Brasil? Isso acontece, eu diria que assim, tem os pessimistas e os otimistas, né? E no Brasil, como nós fomos colonizados, tem ainda as pessoas que têm ideias colonizadas pessimistas, sabe? Não acreditando que o Brasil é forte hoje, né? Tem pessoas que não acreditam. Eu tenho viajado bastante, agora em janeiro eu fui para Natal e Fortaleza e consegui conversar até com os prefeitos de lá e visitei vários lugares, né? Inclusive, até por sinal, eu trouxe aqui uma foto
Arena das Dunas, né? Essa tecnologia, você acredita que esse estádio... Acho que ele vai pegar o estádio, a imagem. Arena das Dunas. Tá vendo que tem uma abertura assim? E com alguns guindastres aqui? Isso é definitivo. E eles conseguem fazer movimentar a cobertura. Isso no mundo não tem essa tecnologia, e o Brasil já tem. E por dentro, né, praticamente é a coisa mais linda que nós nunca tivemos aqui, né? Eu entrei nesse estádio com um jogo... Onde? Isso é Natal. Natal. Né? Inclusive, quem me apresentou o estádio foi o Arthur Couto, que é da OS Arenas, que construiu as arenas no Brasil. É até bom essa pergunta, sabe, William? Porque é o seguinte, não são estádios. Se alguém me perguntar, você foi num estádio? Eu digo que não. Eu fui numa arena multiuso. Só para você ter uma ideia, aqui eles já estão fazendo show e tem compromissos já agendados até 2020. Então, quer dizer, não vai ficar subutilizado. Não, já está sendo utilizado, já teve show do Paul McCartney, entendeu? Então, eles já estão tendo o retorno do investimento agora, não é depois da Copa. Já estão, entendeu? Então, são arenas multiuso, porque normalmente, quando você ia no Morumbi, né, Pacaembu, o campo da Ponte Preta, Guarani, que eu frequentei bastante, né, que eu sou Ponte Preta, sou santista, mas como a ponte é branca e preta, eu também torcia para a ponte, né? Bom, nesse sentido, eu acho que você é uma pessoa inteligente. Por torcer para o Santos Futebol Clube, eu já diria que... Então, o Santos tem uma história de arte, né? De qualquer hora nós vamos conversar sobre isso. Com certeza. Mas então, eu sempre sentava em cimento gelado, duro, sabe? Você não podia ir no banheiro porque era um aguaceiro sujo e tal. Agora eu entrei nessa arena multiuso das Dunas, Arena das Dunas, é um luxo. 2 telões de 90 metros quadrados cada um, as almofadas, o som, William, é melhor que som de cinema, sabe? Uma nitidez de som e de imagem, né? É uma coisa impressionante. Então, você se sente confortável. E uma coisa que eu outro dia estava falando para uns amigos, a Arena do Corinthians, né, vai ser uma das arenas mais bonitas do Brasil, né, e uma das mais bonitas do mundo. E não vai ter alambrado. E quase não, todas elas não têm alambrado. Inclusive essa que eu fui não tem alambrado. Inclusive eu consegui chegar no gramado, né? Eu desci todas as escadas e cheguei no gramado lá na Arena das Dunas. Aí o pessoal, do Corinthians tem que ter alambrado. Eu falei que não, porque é o seguinte, você se sente tão bem, né? Você sente que você está sendo bem recepcionado, e é isso que o povo brasileiro vai aprender, né? Que quando existe o conforto, ele respeita também. Porque eu diria que aquele alambrado é aquele sistema antigo de você ficar segurando o povão atrás das grades, né? E isso daí era um desrespeito também, né? Quando você respeita e não tem alambrado e tem um lugar luxuoso, confortável, você vai respeitar. Agora, você acredita que a própria torcida do Corinthians, ela vai aceitar que alguém invada o campo e interdita o estádio? Não, entende? Então, é uma questão de educação, né, de respeito mútuo. Então, eu diria que a Copa do Mundo, qualquer país do mundo gostaria de ter uma Copa do Mundo, porque gera 200 ou 300 bilhões de dólares. Não sei se você já viu uma reportagem ontem que já vários países estão ganhando dinheiro na Copa, não é só o Brasil, não. É com livros, com imagens, o nosso fuleco, né? Sim, né? O símbolo, símbolo, né? Que é o nosso mascotinho, que inclusive, por sinal, foi muito bem... acho que estão mostrando algumas imagens aí de estádios. Essa é das Dunas? É muito luxuoso, sabe? É muito interessante, olha aí. Tem lá em Natal. Agora, quando se fala sobre isso, por exemplo, eu já estive em Natal, uma época da minha vida também, e, na verdade, assim, na época que eu fui, não sei como é que está Natal agora, então não seria leviano dizer para você, mas na época que eu fui em Natal, é claro que você tem em Natal lugares maravilhosos, turísticos, né? A Ponta Negra ali, maravilhosa. Mas Natal também tem muita pobreza em Natal. Eu vi lugares lá extremamente pobres. E aí eu vou fazer a pergunta concluindo em relação à Copa do Mundo. Aqueles que nem você disse, que são os otimistas, eu me considero um otimista, eu digo o seguinte, eu particularmente, eu vou torcer pelo Brasil, enfim, eu sou amante do futebol, então
é muito difícil pensar de outra maneira. Eu acho que o brasileiro, no final das contas, ele adora a seleção brasileira, enfim, é uma coisa que está no sangue nosso. Agora, as pessoas que criticam a realização da Copa do Mundo no Brasil, criticam em relação a dizer que nós temos outras prioridades. Aí falam da saúde, falam da educação e façam esse comparativo. Não, mas nós temos outras prioridades, para que investir X milhões do dinheiro público e tal. E como é que é a sua resposta em relação a isso? Não, você falou em Natal novamente, né? E Natal hoje tem 26 mil leitos de hotéis, sabe? E isso, então, Natal está preparado. Depois foi para Fortaleza, Fortaleza tem 40 mil leitos de hotéis. Então, em Fortaleza, por exemplo, tem um centro de convenções 10 vezes mais moderno do que o Anhembi. Porque lá você pode ter um evento de 30 mil pessoas com ar-condicionado. O Anhembi não é possível ter ar-condicionado, entendeu? Então, essas questões do crescimento do Brasil, de se preparar para ser um país de primeiro mundo, né, é uma questão que nós temos que nos atualizar também, sabe? E agora, em relação a investimentos, não se pode confundir um investimento para a saúde com um investimento para transporte. São verbas distintas, né? A saúde no Brasil, por exemplo, o SUS continua melhorando, né? Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, nós vamos inaugurar a UPA no mês que vem, em abril, né? Nós recebemos 10 médicos dos Mais Médicos, né? Do programa da presidenta Dilma. Então, no Brasil a saúde está melhorando, né? E estamos melhorando em todas as áreas. Agora, um evento internacional, como a Copa e depois as Olimpíadas, que é o maior evento também, as Olimpíadas é o maior evento do planeta, né? Porque serão 220 países, né? Então, nós temos que nos preparar para isso. E agora você imagina uma coisa, William, e é uma questão para todos pensarem. Se nós não tivéssemos conseguido melhorar o Brasil para que ele recebesse a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas, nós não teríamos melhores aeroportos nem daqui a 200 anos, nós não teríamos melhores condições de infraestrutura nem daqui a 200 anos. Então, quando você recebe um grande evento, você automaticamente melhora o seu país. A Inglaterra fez as Olimpíadas e o Sebastian Coe, que foi o diretor das Olimpíadas, ele falou que estava difícil para a Inglaterra fazer, teve que fazer até estádios que fossem desmontáveis, porque a Inglaterra não tinha dinheiro. E ele vem para o Brasil constantemente e ele diz, o Brasil, além de tudo, de ser um país bonito e receptivo, o Brasil hoje está numa situação econômica muito importante, tem dinheiro em caixa, entendeu? Então, sabe, nós temos que ser otimistas, saber que o nosso país hoje é um outro país, né, e que tudo vai ser cada dia melhor com esses grandes eventos. E a Copa do Mundo, sabe, Willy, nem importa para mim se o Brasil vai ser campeão ou não. Importa que o Brasil faça um grande evento. Sabia que Portugal vai ficar em Campinas, né? A seleção de Portugal. Em Campinas já estão vendendo o sanduíche cristiano por R$35, entendeu? Então, sabe, são negócios. Eu conversei com um amigo meu que frequentou a Copa da África do Sul, né? Ele falou que o futebol era um dos eventos. Os eventos de negócio são muito grandes nesses momentos. É isso que exatamente que eu acho que é importante a gente citar com relação à Copa do Mundo. Isso. Como um evento, né, eu acho importante, inclusive, para trazer... Agora, você tem esse conhecimento, inclusive, porque viaja para outros países e tal, e a gente sabe que os europeus, tanto quanto os americanos, enfim, os orientais também, eles são muito exigentes em relação à qualidade de serviços, né, aos aeroportos e tal. Quer dizer, então eu tenho, às vezes, um determinado temor de que a Copa do Mundo sendo realizada no Brasil, que a gente possa receber muito bem para a gente depois colher os frutos, não só da Copa do Mundo, mas da Olimpíada, enfim, do que vier. Né? Isso é uma preocupação. Eu também penso assim, claro que eu quero que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo, mas se não for, que a gente também não perca outras Copas, né, que estão em jogo. Não, mas veja bem, William, olha, na África do Sul aconteceu a mesma coisa, porque a última Copa, antes da África do Sul, tinha sido na Alemanha. Aí fala, pô, uma Copa na Alemanha, o melhor país do mundo, depois vai lá para um país que só tem negro, que não sei o quê, sabe? Tem uma questão de racismo, de inferioridade, entendeu? Só que a África do Sul fez uma Copa maravilhosa, com as vuvuzelas, uma Copa alegre, bonita, sabe? Deu o exemplo que é possível fazer. Agora, você imagine o Brasil, que tem condições econômicas melhores, melhor infraestrutura, um povo que gosta de futebol, entende? Um povo que gosta de esporte, gosta de receber. Então, nós vamos fazer sucesso mesmo com esse evento. E vai ser muito importante, como você falou, porque nós já estamos, Natal está inaugurando
um aeroporto novo, né? São Gonçalo do Amarantes, um aeroporto novo, né? São Paulo, a área 3, né? É quase o dobro de receber. Viracopos, de 4 milhões, vai passar para 14 milhões de passageiros. De 4 para 14 milhões de passageiros por ano. Entende? Então, essas condições nos dão um preparo para receber grandes eventos. Bem, falar em aeroporto, né? O Miguel Simões ligou para a gente aqui. Vamos falar do aeroporto nosso aqui de Poços de Caldas. Segundo o Miguel Simões, primeiro, se você tem conhecimento de todo o projeto de reforma do aeroporto, essa obra, segundo o Miguel Simões, virou briga política, já que o governo estadual já tinha liberado verba e agora o governo federal também. Então, isso é a pergunta do Miguel Simões, que já já a gente volta no Hora da Verdade com a resposta do vice-prefeito, nosso entrevistado dessa noite, Nizar El Khatib. Não sai daí.